bom dia! Olha só a voz de quem acordou. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Vou confessar que hoje eu acordei 6 horas. Mas a voz vai ser boa. Gente, hoje eu vou começar diferente do que eu comecei ontem. Eu já acordo em oração, eu já acordo pedindo para Deus direcionamento sobre o que dizer para vocês, como dizer. E eu quero fazer com vocês uma reflexão, tá? Eu vou colocar mais uma música, mas antes de colocar essa música, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Imagine, pense, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e pensa em todos os problemas da sua vida. Feche os seus olhos, pensa em todos os problemas da sua vida. Pensa em quantas vezes alguém disse que você não era capaz. Pensa em quantas vezes o seu marido falou coisas para você que te machucou. Em quantas vezes falaram coisas sobre a sua vida que doeu no seu coração, falaram que você era feia, falaram que você era pobre, falaram que você não tinha dinheiro suficiente para fazer, falaram que você não era capaz o suficiente para fazer, te chamaram de burra, falaram que mulher não tem espaço. Quero que vocês pensem em todas essas coisas, todas aquelas coisas que falaram para você. Eu quero que você pense agora, feche os seus olhos e pense. Vai recapitulando, fazendo um filme da sua vida, fazendo um cronograma da sua vida. E agora eu quero que você imagina nessa cena que você está num quarto de hotel, no 5º andar, sentada na sua cama. Quero que você feche os seus olhos. Imagina que você está no seu quarto de hotel, você está num hotel, sentada na cama, pensando em tudo que falaram para você e você não vê mais expectativa de vida. Pensa que uma das pessoas que você mais admirava na sua vida te tratou mal, te ignorou, virou as costas para você e agora você está sozinha nesse quarto. Pensa em tudo que está por vir, tudo que aconteceu até agora de negativo. Essa pessoa, ela acabou de te ignorar. Você tinha uma expectativa muito grande com essa pessoa, você tinha um carinho muito grande com essa pessoa, e essa pessoa te ignorou, te olhou com desprezo, e agora você está no quarto pensando em como tudo seria. Como tudo seria mais fácil se você abrisse a janela e pulasse do prédio. Como tudo seria mais fácil se a sua vida terminasse ali. Continue imaginando tudo de ruim que aconteceu, tudo que as pessoas profetizaram sobre a sua vida de negativo, e começa a pensar que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, você não consegue mais ter perspectiva de vida, você olha pra frente e você pensa que você realmente não é capaz. Tudo aquilo que disseram pra você, que falaram pra você, que você era burra, que você não era capaz, que mulher não tem espaço, que você não vai conseguir sobreviver financeiramente com essa profissão, tudo isso você acredita como sendo verdade sobre a sua vida. Pensa que você, nesse momento, você é uma decepção. Você é uma decepção para sua família, você é uma decepção para o seu marido, você é uma decepção para os seus filhos. Pense em tudo isso, como que isso dói na sua mente. E você está sentada na cama, no 5º andar desse prédio, no 5º andar do hotel, e você está pensando, e se? E se eu abrisse a janela? E se eu pulasse daqui? O que aconteceria depois? Ainda nessa reflexão, de olho fechado, eu vou colocar mais uma música. Eu quero que vocês prestem muita atenção na música que eu vou colocar. Feche os olhos, imagina todo esse contexto e pense em todas as palavras dessa música, tá?
pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse refrão. Gente, essa música, ela é uma carta de amor de Deus para cada uma de nós. Eu vou colocar depois lá nos stories. Hoje eu acho que eu vou deixar a live salva. Não sei se o Instagram vai bloquear por causa das músicas, talvez ele bloqueie. Mas hoje eu vou deixar a live salva, tá? Porque hoje é bem importante. Você pensando em tudo isso que você pensou, você considerando tudo isso que você considerou, depois de ouvir essa música, você pularia? Se tivesse alguém nessa situação, com você no quarto do hotel, pensando tudo isso que eu falei pra vocês, e alguém falasse tudo isso pra você, chegasse bem pertinho do seu ouvido, assim, e falasse tudo isso que diz nessa música, você pularia? Essa história aconteceu em dezembro de 2018. Eu fui para um curso em Curitiba e eu tava muito mal nesse curso. E aconteceu exatamente o que eu falei pra vocês. Eu tava em batalha com as minhas ideias, eu tava em batalha com tudo que acontecia na minha vida. Eu tava passando por uma fase muito difícil. E eu tava no quarto, sentada na cama, pensando em tudo isso que eu falei pra vocês. E só o que vinha no meu coração era o refrão dessa música. Depois eu vou procurar o post e vou colocar pra vocês lá nos stories. E essa música me impediu de cometer o maior erro da minha vida. Só que enquanto eu estava lá,
quando Deus foi acalmando o meu coração com essa música, começou a chegar um monte de mensagem no meu celular do grupo do curso que eu estava fazendo e uma movimentação nos corredores do andar que eu estava. E quando eu abri a janela, um homem tinha pulado. Ele tinha acabado com a própria vida. Ele tinha na faixa de uns 30 e poucos anos. Uma cena horrível que eu nunca quis ver na minha vida. E nunca quero ver de novo. E ele estava 2 quartos do meu. Quantas vezes passa pela nossa cabeça esse tipo de ideia? Quantas vezes passa pelo nosso coração esse tipo de ideia? Alguns dias antes, em torno de uma semana antes, eu passei por um questionamento com Deus. Eu estava fraca espiritualmente, como eu disse, eu estava passando por um momento muito difícil, e eu estava fraca espiritualmente, e eu questionei a Deus sobre quando que ia acabar essa tribulação, sobre quando que ia acabar tudo isso que eu estava passando. Eu via a minha vida como sendo um barquinho no meio do oceano. E todas as vezes que eu achava que as coisas iam se acalmar, que eu achava que esse barquinho ia tranquilizar, que as coisas estavam se ajeitando, vinha uma tempestade, virava esse barquinho de cabeça para baixo e eu tinha que começar tudo de novo. Eu me sentia presa num ciclo sem fim. Eu me sentia presa em algo que parecia que nunca ia acabar na minha vida. Quando eu achava que as coisas iam se acertar, acontecia tudo de novo, de maneira diferente, e as coisas viravam de cabeça para baixo, e eu vivia aquele momento difícil. E eu questionei a Deus: meu Deus, quando que isso vai acabar? Coisa de uma semana antes dessa situação que eu contei para vocês. E um dia eu decidi, talvez vocês tenham até visto, eu saí das redes sociais por uma tarde, desconectei de tudo. Desconectei de Facebook, desconectei de Instagram, entrei no meu quarto com a minha Bíblia e só com o YouTube, só a Bíblia e o YouTube. O WhatsApp eu também desinstalei e clamei a Deus para que eu ouvisse a voz dele. E eu chorei aquela tarde inteira pedindo respostas, porque eu não aguentava mais. A minha alma estava destruída, eu não aguentava mais passar por tudo que eu estava passando. Por fora estava tudo bem. Por fora estava tudo bem, as pessoas perguntavam, tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando na verdade não estava tudo bem, estava tudo péssimo. Eu estava dentro de mim, com os meus ruídos, com os meus pensamentos negativos, estava tudo péssimo. Eu entrei no quarto, chorei, clamei, e nada. Deus não me respondeu nesse dia, de maneira nenhuma. Aí deu o horário de eu buscar meu filho na escola. Falei, bom, então é isso, né? Saí do quarto, fui buscar meu pequeno na escola, com aquele sentimento ainda de derrota, aquele sentimento de fraqueza no meu coração. Mas vida que segue, né? A gente tinha que continuar. Fui, busquei ele, voltei para casa. No outro dia, quando eu já tinha aceitado essa situação péssima do meu coração, da minha alma, do meu espírito, eu estava indo tomar banho. E aí me veio a resposta. Do nada, me veio uma voz no meu coração que disse assim: quando você chegar no porto, quando você chegar no seu destino, o destino é a morte. Por mais cruel que pareça, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, por mais duras que sejam as palavras, o
o nosso coração ele é confortado pelo Espírito, né? O Espírito Santo Consolador. E quando ele disse que o destino era a morte, que é só quando eu chegasse naquele momento, eu entendi que não ia adiantar eu relutar, não ia adiantar eu ficar de mimimi nessa vida, não iria adiantar eu ficar pensando com negatividade. E acalmei meu coração, só que ao mesmo tempo eu questionei a Deus o porquê que ele não me deu a resposta no dia anterior, quando eu estava ali no quarto chorando, em prantos, desesperado por uma resposta. E talvez naquele momento, se eu estivesse no quarto de um prédio, talvez eu teria pulado. Mas eu estava ali sozinha, em dor, em pranto, e ele não me respondeu. E quando ele me deu a resposta no outro dia, eu questionei, por que você não me respondeu ontem? E aí Deus falou assim ao meu coração, porque você não ficava quieta para ouvir. Quantas vezes Deus está gritando ao nosso coração e nós estamos dando ouvidos aos ruídos do nosso coração? Quantas vezes Ele está falando e a gente não fica quieta para ouvir? Esse tapa na cara que Deus me deu foi uma preparação para o que eu ia viver nessa viagem que eu falei para vocês. Porque, como eu disse, eu estava fraca espiritualmente. Se Deus não tivesse me dado essa resposta do barquinho antes de eu ter ido para esse curso, quando aconteceu isso, quando eu cheguei lá e uma das pessoas que eu mais admirava me olhou com desprezo, me ignorou, talvez eu teria feito o que aquele rapaz fez. Porque quando a gente está fraca em espírito, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Quando o nosso coração está gritando em dor, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Eu vou colocar mais um vídeo, agora é um vídeo falado. Mas antes de colocar esse vídeo, eu quero que você feche os seus olhos e puxe bem forte a respiração comigo 3 vezes. E cada vez que você puxar a respiração, você imagina que o Espírito de Deus está entrando na sua alma, tá? Então feche os olhos e conta comigo, tá? Vamos lá. 1. Solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. E solta. Nós não pertencemos a este mundo. Essa vida é uma passagem, nós estamos aqui em uma missão. Nós viemos para cumprir um propósito, nós viemos para cumprir uma missão. Entenda isso. Eu vou colocar um vídeo, mas... Como seria o seu dia perfeito? Quero dizer, o seu dia ideal. Um dia em que você vai para a cama e pensa assim, esse foi o dia mais incrível. É assim que eu quero que a maior parte dos meus dias e da minha vida sejam. Exatamente assim. Como seria esse dia perfeito para você? Eu sou aquele que controla se terei ou não um bom dia. Todos nós definimos se os impactos negativos terão um bom ou um mau impacto em nossas vidas. É a sua mentalidade. A sua mente é um campo de batalha. Ninguém pode definir se você terá um bom dia ou não. Somente você e sua mente. Você deve criar uma rotina diária que você faz todas as manhãs, ou pelo menos na maioria dos dias. Que te põe no controle de si mesmo e do seu dia. É isso que eu faço, e há como explicar o poder que eu alcanço com isso. De começar bem o meu dia e ser maior que minhas desculpas e estar sempre no controle. Primeiro e mais importante, acorde na hora. Quando o alarme tocar, tire esse traseiro da cama. Por que isso é importante para a persistência? Porque a primeira decisão que você está fazendo no dia
é a de se levantar e se mover. Isso significa que você e a sua persistência é maior que as suas desculpas. Que sua persistência é maior que o sentimento de preguiça. E que você está persistentemente vencendo o sofrimento que sempre freia você. Você não precisa mais ser vítima do passado. Você não precisa mais ser vítima de um futuro onde você projeta apenas a negatividade. Você não precisa ser vítima de qualquer coisa que algum dia alguém disse sobre você. Você não precisa mais ser uma vítima do que disse sobre si mesmo. Você não precisa mais ser uma vítima de nada. Afirme sua visão todos os dias. E não afirme como, eu estou tentando, eu desejo, eu quero. Eu sou. Todos os dias a expressão eu sou é a força criativa do universo. Tudo que você definir como eu sou, você irá se tornar. Você diz, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou sozinho. Eu acho que você está apenas chamando mais disso. Então o princípio de tudo é você fazer essa mudança e começar a atrair o que você quer para a sua vida. 3 perguntas que você tem que se fazer regularmente. Pergunte como eu posso crescer. O que eu posso doar e o que eu posso celebrar? Essas são as 3 perguntas com as quais você tem que viver, porque assim você estará evoluindo como um ser único. Você tem que se perguntar todos os dias, como eu posso crescer hoje? Então no fim do dia você não será mais a mesma pessoa que saiu da cama pela manhã. Você teve uma visão, teve uma revelação, você praticou algo novo, você tentou algo novo, então você se tornou mais você mesmo. Como eu posso crescer hoje? Eu não quero ser mais a mesma pessoa daqui a 365 dias. Eu quero evoluir, eu quero me tornar mais eu mesmo, eu quero me expressar melhor. A segunda coisa que eu quero que você faça, antes de olhar o seu e-mail, antes de atender o seu telefone, antes de navegar na internet e checar o WhatsApp e olhar as novidades nas suas redes sociais, antes de pegar em seu telefone, por favor, descubra suas 2 prioridades do dia. Essas são as coisas que mais importam para você. Seja poupando dinheiro ou garantindo que você está focado apenas nisso. Seja mudando como você trata o seu esposo, a sua esposa, ou as suas crianças, ou até mesmo a pessoa com quem você está. Não importa quais são as suas 2 prioridades, tenha em sua mente antes de pegar o seu telefone. Por quê? A razão é por causa da persistência. A razão é porque eu quero que você tenha um bom dia. Vivendo o momento, vivendo para hoje. Esteja animado com onde você está hoje e aproveite o máximo e aproveite cada momento. Viva cada dia como se fosse o último, porque em um dia desses você estará certo. Aproveite a jornada. Sucesso é jornada, não é destino. Então viva o momento e aproveite o momento. Eu ainda tenho que superar a negatividade. Eu ainda tenho que me levantar da cama todos os dias. Eu ainda me estresso em alguns dias. Alguns dias eu me questiono. Alguns dias eu tomo más decisões. E é justamente como você supera isso, como você lida e como você prossegue. Você sabe o que torna o dia ruim? O que faz ser um dia ruim é você viver com sono. Começar tarde o seu dia e ficar olhando viciadamente suas redes sociais. E aí você olha para o seu Facebook, no seu Instagram, você vê o feed das outras pessoas e você fica dizendo para si mesmo: oh meu Deus, eles estão de férias, ou poxa, eles parecem tão bem de vida. Se você começar o seu dia olhando para isso, você nunca vai ter um bom dia. Você tem que começar o seu dia levantando-se na hora. Não pegue o seu telefone enquanto não tiver feito essas 2 coisas. Eu acredito que a maior razão pela qual as pessoas têm dias ruins é porque elas veem mais o que os outros estão fazendo, ao invés de ter foco e disciplina na sua própria vida. Foque em você primeiro. Isso não é orgulho, é amor próprio. Voltou. Gente, a Alcione perguntou, e eu que não acordo cedo? Começa a acordar cedo, Alcione. Seja autora da sua vida. Gente, cara, como que é incrível. É incrível.
Eu montei um conteúdo para vocês de tipo pelo menos umas 2 horas. E hoje eu acordei cedo e eu pedi para Deus, falei assim, que seja você guiando e não eu. Percebe? Gente, esse vídeo que eu acabei de passar para vocês apareceu para mim 20 minutos antes de começar a live. E veio acontecendo tudo isso para eu passar para vocês hoje. E eu peguei algumas anotações de uma live que eu assisti lá no mês de dezembro agora de 2019. E eu fui pegar para ler, para ver o que tinha escrito. Olha só o que está escrito das coisas que eu anotei dessa live que eu assisti. Confiança é a junção das palavras fé e aliança. A aliança Deus faz conosco todos os dias. Percebe quanto é forte essa palavra? Confiança. Se Deus faz a aliança dele conosco todos os dias, porque a palavra diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Se a aliança já vem dele, de quem é a responsabilidade pela fé? Nós precisamos acreditar que ele realmente tem um propósito para a nossa vida. A dor, ela é temporária. A dor, ela dura só um pouquinho. A existência é permanente. A dor que você está sentindo agora é a fraqueza indo embora. Todas as vezes que a gente passa por alguma fase da nossa vida, que a gente passa por um momento de dor, por um momento de ruídos, por um momento difícil, quando a dor vai embora, nós ficamos mais fortes. Foi o que aconteceu comigo em dezembro de 2018. Quando eu entrei naquele quarto aqui de casa e que eu saí das redes sociais e que eu pedi respostas para Deus, eu sofri muito. Mas isso me fortaleceu para eu viver o que eu ia viver em Curitiba. E o que aconteceu em Curitiba me fortaleceu para o que eu ia viver depois. E hoje eu posso usar tudo o que aconteceu para fortalecer a vida de vocês. Assim como eu posso fortalecer a vida de vocês com a minha história, eu tenho certeza que cada um que está assistindo essa live hoje tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de força. Você não precisa estar num palco para contar uma história. Você não precisa estar num palco para ajudar uma pessoa. Você não precisa ter 100 mil seguidores para poder ajudar alguém. Começa ajudando as pessoas da sua casa. Começa vivendo pela sua vida. Começa se superando a cada dia. Começa agradecendo a cada dia pela sua existência. Começa agradecendo a cada dia a oportunidade. Eu falei para vocês do livro O Milagre da Manhã. Gente, o livro O Milagre da Manhã mudou a minha vida. O livro O Milagre da Manhã me fez ver o quanto eu dormi nessa vida. Acordar cedo é difícil, eu sei que é difícil. Eu odiava acordar cedo, eu precisava de 9 horas por dia de sono. E ainda ficava ligando soneca várias vezes. E o que eu entendi é que eu estava perdendo tempo. Nós precisamos acordar não só no sentido de levantar da cama, nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos acordar para o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a nossa vida. A tragédia, ela não acontece só quando um homem morre. Uma tragédia não acontece só quando um homem morre. Uma tragédia também acontece quando algo morre dentro do homem. Você não precisa estar morto em carne para que aconteça uma tragédia. Nós vivemos no mundo de hoje uma tragédia a cada dia, porque nós morremos por dentro, todos os dias. E o que falta para que você possa ressuscitar a sua alma? Quando você acorda já pensando que o seu dia vai ser uma bosta, o seu dia vai ser uma bosta. Agora, se você acorda e você pensa, eu não aceito que o meu dia seja assim. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito e eu vou fazer o meu propósito acontecer. Eu vou fazer a minha vida acontecer. Não se prenda ao que as pessoas dizem de negativo sobre a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Não perca tempo
ouvindo as palavras de negatividade que são jogadas sobre a sua vida. Entenda que você é uma promessa. Nós temos um manual para a vida. Nós temos um manual para a vida, um livro para a vida, que é a Bíblia. Gente, a Bíblia é um manual para a vida. Você não precisa ter uma religião, você não precisa ir numa igreja todos os dias, toda semana. Mas você precisa entender que você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, e se Deus é um Deus ilimitado, quem que te limita? Se nós somos filhos, imagem e semelhança de Deus, e Jesus Cristo disse que faríamos coisas maiores e melhores do que Ele, e Deus é um Deus ilimitado, quem que te limita? O que eu estou fazendo aqui agora, eu abri mão de muita coisa para estar aqui com vocês. Ontem eu fiquei o dia inteiro montando um roteiro, um cronograma para o que eu vou passar para vocês hoje. O conteúdo que eu vou passar para vocês não é só conteúdo teórico, não é só conteúdo de maquiagem. Eu falei para vocês que eu ia ajudar vocês a entenderem o propósito de vocês nessa terra. E é isso que eu tô fazendo. Busca lá no seu coração um conteúdo que você é boa, um conteúdo que você é bom. Busca esse conteúdo e corre atrás. Corre atrás, olha pro teu alvo. Se preciso for, eu vou deixar a live salva. Se preciso for e o Instagram não bloquear, procura um aplicativo, baixa essa live e assiste todos os dias. Eu vou deixar os vídeos nos stories, vou deixar os vídeos nos stories e vocês vão assistir os vídeos, baixem esses vídeos e se preciso for, assista todos os dias. Você sabe que eu sempre quis ser uma maquiadora reconhecida. Só que antes da gente ser profissionalmente reconhecida, nós já somos reconhecidas por Deus. Gente, tá num palco, eu já estive num palco de maquiagem. Eu já estive com maquiadores que eu achei que eu nunca encontraria pessoalmente. Eu já estive com pessoas que eu falei, caraca, velho, olha com quem eu tô. E sabe o quê? Depois eu voltei embora. E era só uma foto. Era só um palco. Era 1 hora, 2 horas, 3 horas que seja. E as outras 21 horas? Entenderam? De um dia. Primeiro nós precisamos viver o palco das nossas vidas. Esse palco sim é importante. Precisamos assumir o controle das nossas vidas, ser autores das nossas vidas. Sermos os atores principais da nossa vida. Vamos pro conteúdo. Agora eu vou falar pra vocês então o conteúdo de maquiagem, tá? Eu tentei resumir o máximo possível, mas ó, isso aqui é do de hoje, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 folhinhas, tá? A gente ainda tem 20 minutos, então vamos lá. A história da maquiagem, como que surgiu a maquiagem? Ontem, eu decidi ouvir um livro, o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele não tá na Bíblia, mas Enoque tá na Bíblia. Enoque foi arrebatado para o céu por Deus e a palavra diz que ele andava lado a lado de Deus e que Deus arrebatou ele com ele. E foi encontrado manuscritos que dizem serem escritos por Enoque. O que diz lá que, cara, eu achei super interessante, que eu comecei a ouvir esse livro e eu falei, gente, será? Então, assim, o que eu tô falando é de um vídeo que eu ouvi no YouTube, tá? Falando sobre a história do livro de Enoque. Diz que os anjos desceram à terra e se relacionaram com mulheres e tiveram filhas com as mulheres, que nasceram daí então os Nefelins. E os Nefelins eram gigantes.
E diz que quando os anjos desceram à terra e se relacionaram com essas mulheres, que eram muito bonitas, eles entregaram segredos para essas mulheres. E um dos segredos que eles entregaram era sobre cosméticos e ensinaram as mulheres a pintarem as pálpebras, tá? Então, assim, isso há muitos anos atrás. Se essa história é verdadeira ou não, cabe a nós buscarmos as respostas, estudarmos, mas até então eu não sabia dessa parte. Então o que eu tô entregando para vocês agora é sobre um vídeo que eu encontrei no YouTube que fala sobre isso. Depois, se vocês quiserem, me lembrem que eu esqueço, tá? Se vocês quiserem, eu deixo lá. Ah lá, ó, o Slaine disse que já leu. É isso mesmo, o Slaine, que os anjos desceram à terra, se relacionaram com mulheres e entregaram segredos para elas, e entre esses segredos estava a pintura das pálpebras. Não sei se essa história realmente aconteceu, porque ela não está na Bíblia. Alguns livros foram retirados da Bíblia por serem considerados livros não inspirados. Ou seja, são livros que não foram inspirados por Deus para estar na Bíblia. Só que eu sei que os gigantes existiram, porque Golias era um gigante, né? Então, pela lógica, Golias poderia ser um Nefelim, que é filho de um anjo com um humano. Mas beleza, só uma curiosidade. Tirando isso, o que nós vamos encontrar nos registros? É o horário da motinha ir trabalhar. É o horário do vizinho ir trabalhar. O que vocês vão encontrar na internet em relação à maquiagem? Primeiro, a palavra maquiagem vem do francês, que é maquillage, que significa o quê? Pintar o rosto, certo? Depois disso, vocês vão encontrar relatos 3.000 anos antes de Cristo. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver. Ai, eu não salvei, eu vou ter que colocar depois. Ai, caramba, eu tinha certeza que eu tinha salvo. Mas aqui. Peraí. Tá. Vocês vão encontrar, vou colocar assim, viradinha, depois eu coloco lá na imagem. Essa mocinha aqui, ó, que é a Cleópatra. A Cleópatra, ela foi uma das maiores rainhas da época, né? Ela era faraó, a Cleópatra. E naquela época é interessante porque até hoje, né? Mas hoje muito menos do que naquela época, as mulheres não eram reconhecidas. E isso não era só por ser homem e ser mulher. Era também até na questão da pele. As mulheres tinham que ter a pele mais clara que os homens. E para isso, dizem que, os relatos dizem, não sabe se é lenda, se é verdadeiro, mas os relatos dizem que a Cleópatra, para ter a pele mais clara, ela tomava banho com leite de cabra e ela fazia uma mistura, uma massa para clareamento de pele com leite de cabra e miolo de pão, para clarear a pele. Além disso, ela usava argila branca no rosto para clarear a pele. Olha que legal, gente. Lá dessa época já vem o uso da argila como um tratamento estético. Não é legal? Tipo, já era da cosmetologia da época. A argila, o leite, e ela fazia uma mistura de miolo de pão. Então, para poder fazer o tratamento diário dela para clareamento da pele. E por que naquela época eles usavam o olho preto e o verde, né? O verde nos olhos. Naquela época eles faziam uma mistura extraída de insetos para poder fazer o delineado dos olhos. Então era uma mistura, aquela poeira preta que era feito o cajal, que era feita daquela época, ela era uma mistura de poeira preta, chumbo, e misturava-se com gordura vegetal, gordura animal, e tinha mais uma coisa, cadê? Era poeira preta, rica em chumbo, e eles tiravam dos animais, também dos insetos. Era um pó preto que eles tiravam dos insetos.
Aí, o que eles faziam? Eles passavam nos olhos porque eles tinham o deus Ra, que era o deus do sol. Então, eles passavam essa mistura nos olhos, por isso que a Cleópatra tinha a pálpebra toda verde, né, ou azul, que eram as cores que eles conseguiam extrair dos metais pesados da época. E eles cobriam os olhos como se fosse um óculos solar, como se fosse um protetor solar para poderem olhar para o deus Ra. Além disso, essa mistura verde era feita de metais pesados e rica em chumbo, também tirada dos animais. O pó verde tinha também malaquita. E a boca, eles usavam a coloração carmim. Quem já viu um batom vermelho com o nome de carmim? Então, essa coloração carmim era o pigmento extraído de um inseto chamado cochonilha. E era tirado também de raízes. Então, eles tinham naquela época a púrpura de Tyr, que era a cor para os lábios, a cor púrpura, que é um roxo, né? E o vermelho retirado desse inseto, que era o carmim. Olha que legal. O batom, quando vocês virem que o batom é na cor carmim, lembra que na época, lá nos primórdios da sociedade, já existia o batom carmim, que era o batom retirado de insetos. A gente vai encontrar também nos relatos bíblicos, isso está na Bíblia, que Jezabel pintava as pálpebras. Jezabel é aquela do livro de Esther, tá? Se vocês quiserem procurar depois lá na Bíblia, é o livro lá de Esther, que tá a história de Jezabel. A maquiagem naquela época feita pro rosto, ele era feito com coal. Deixa eu ver, o coal era lá da época que é essa poeira preta, tá? Que eu falei pra vocês, que era rica em chumbo, e a poeira preta que era pra fazer nos olhos. Depois ela foi substituída a uma base de açafrão, antimônio, cortiça queimada, fuligem e cinzas. O blush que corava o rosto das mulheres da época era feito com amoras esmagadas. Cara, é muito legal. Era feito com amoras esmagadas e muitos produtos da época eram à base de chumbo. E aí, o que acontecia? O chumbo, ele é tóxico, né? Vocês já ouviram falar que hoje as maquiagens não têm chumbo. Então, o que acontece? Naquela época, aí que vem o termo de que maquiagem faz mal. De que maquiagem faz mal para a pele, maquiagem faz mal para o rosto. Dessa época. Porque a maioria dos produtos eram feitos com chumbo. O chumbo, ele provoca o envelhecimento da pele e... Gente, muito legal. Muitas mulheres morreram por causa disso. Então, por isso que ainda se tem um preconceito em relação à maquiagem. Porque naquela época a maquiagem era tóxica. E muitas mulheres morreram naquela época por problemas de câncer de pele, problemas de pele que não haviam tratamentos, por pintarem o rosto. E as mulheres na época, elas tinham que ter essa aparência de rosto mais claro, de rosto mais branco, porque remetia-se à mulher que ficava em casa, a donzela, que não se expunha ao sol. Por isso que tinha essa questão da coloração mais pálida. Na época também, isso já lá deixa eu ver que ano, lá para o século III, isso já é 300 depois de Cristo, lá mais para frente. As cores ditavam a classe social. Por exemplo, mulheres que usavam batom vermelho ou pink, ou seja, lá nas cores carmim, isso lá depois de Cleópatra, tá? Cleópatra é lá 3.000 anos antes de Cristo. Tá? E aqui eu já tô falando para vocês 300, 400, 500 anos depois de Cristo. As mulheres que usavam batom vermelho ou pink eram as prostitutas. Então, daí que vem essa boca de... Não é? Até hoje a gente sofre preconceito com batom escuro. Ai, tá parecendo uma puta. É dessa época, tá? Então, as mulheres que usavam batons vermelhos e rosados eram prostitutas. Era para identificar que elas eram mulheres da vida. As mulheres finas, recatadas e do lar, elas usavam os batons mais claros, quase imperceptíveis. Nessa época,
o branco do rosto começou a ser feito com pinturas à base de gesso e pó de arroz. Dessa época que vem o tal do pó de arroz. Eu vou deixar a imagem aqui, ó. Olha que legal, gente. Esse daqui é da minha apostila, tá? Olha que legal. A imagem do rosto super branco e o blushzinho de Amora. Esse daqui é de um filme, tá? Esse daqui é da apostilinha do curso de maquiagem. Mas o que eu quero falar pra vocês além disso? Como o batom escuro, batom vermelho, os batons escuros eram considerados... não, eles ditavam na época. Então, uma mulher, para identificar que ela era prostituta, ela pintava os lábios de rosa ou vermelho. Então, a igreja entendeu, nessa época, também por causa de Jezabel, Jezabel era uma mulher má, então a igreja entendeu que a pintura facial era uma forma de luxúria, impureza, excesso de vaidade e forças do mal. Então, se maquiar naquela época era considerada extrema vaidade, era considerada forças do mal. Diziam-se até que tipo, quem queria pintar o rosto estava possuído. Então, assim, havia toda uma vertente religiosa por trás disso. Então, as mulheres que pintavam o rosto, que pintavam a boca, eram consideradas até possuídas. Tanto que na Bíblia diz, né, que Maria Madalena tinha mais de 7 demônios nela. Fica de cada um a interpretação, tá? Mas beleza, aí depois aconteceram muitas coisas, a maquiagem ela começou a se popularizar lá na Inglaterra, daí já lá no século XVIII, tá? Então já lá na frente a maquiagem se tornou popular. Inclusive no Japão, as geishas também seguem essa linha. As geishas, ó, até coloquei aqui. As geishas, elas usavam no rosto. O batom era feito com pétalas de açafrão esmagados e usavam também para pintar as sobrancelhas e a borda dos olhos, com bastões de cera bintsuki. Que era uma versão mais suave. Eles usavam o batom feito com pétalas de açafrão amassadas. E nos olhos e nas sobrancelhas, elas usavam bastões de cera de bintsuki, que era uma versão suave da cera que os lutadores de sumô usavam no cabelo, para ter aquele cabelo esticadinho. É isso mesmo, Josana, pombagira, né? Na época era isso mesmo, gente, pombagira. Quem pintava o batom, a boca de vermelho, de rosa, eram as prostitutas e elas diziam que elas tinham a tal da pombagira, né? Mas beleza, daí depois no início do século XIX, começaram a testar em laboratório os produtos de cosméticos e começaram a usarem recursos sintéticos e recursos mais neutros, como ainda o amido de arroz, considerado um pó de arroz, e alimentos e recursos neutros como o talco e o caolin. E adicionaram corantes sintéticos e óleos sintéticos. E aí, nessa época que voltou com força, um batom lançado, o primeiro batom, gente, eu achei o primeiro batom na internet, eu vou mostrar pra vocês. O primeiro batom criado pelo perfumista francês Rodolphe, que ele lançou o batom composto por óleo de amêndoas, essência de bergamota, limão, talco, gordura de cervo e corante. E aí, não sei se vocês vão lembrar daquele batom verdinho que tinha esse negocinho aqui, ó. Olha que legal que era o batom. Esse aqui foi o primeiro. Eu vou colocar as imagens. Eu vou fazer o seguinte. As imagens vão estar só para quem é Close Friends, tá? Eu vou colocar... eu vou deixar a live salva hoje. Eu vou colocar lá as informações só no meu Close Friends. Então, só vai acessar quem for Close Friends. Quem não for Close Friends ainda, é só entrar lá no post que eu vou colocar depois da live. E aí, vocês conseguem entrar como Close Friends, tá? Aí, depois, o que aconteceu? Quando que foi o ápice da maquiagem? O ápice da cosmetologia? Começou lá no cinema. Então, a partir de 1900, ou seja, a partir do século XX, realmente deu-se partida ao disparar da maquiagem. Então, eu coloquei aqui a imagem, depois eu vou colocar lá pra vocês.
eu coloquei algumas imagens épicas, né? De maquiagem. Então aqui, ó, a maquiagem década a década, a partir de 1900, 1910, 1920. Aqui, ó, 1930, gente, a sobrancelha era considerada extremamente sensual. Na década de 1930, as mulheres faziam a sobrancelha um fio, cara, mas era um fio mesmo. Elas tiravam toda a sobrancelha e fazia um risco desse pó preto, desse cajal, né, depois. E aí depois teve 1950, que eu acho que foi o ápice e surgiram as pintas em 1950, por causa dessa mocinha aqui que vocês vão reconhecer bem. Aqui em 1960 nós temos a Twiggy, que era uma modelo muito conhecida na época, extremamente magra. Em 1960, 1950 veio Madonna toda curvilínea. Em 1960 entrou a era Twiggy, a década Twiggy, que era extremamente magra, sabe aquela pose assim de aparecer os ossos? Vem de 1960. E aí surgiu o cut crease, a marcação de côncavo. Eu vou deixar fotos lá no Close Friends. A marcação de côncavo era feita inspirada na Twiggy. E olha que legal, gente. Sabe esse negócio de colocar cílios embaixo? Eu vou deixar a imagem depois. É dessa época já, ó. Nada se inventa, tudo se cria e se recria, né? Então essa coisa de delineado marcado vem da época da Marilyn Monroe. Depois, em 1960, a Twiggy e a Audrey Hepburn, que é a bonequinha de luxo. Então foi o boom dos batons vermelhos, delineado gatinho e côncavo marcado. Em 1970, iniciou-se as sombras metálicas, aquelas sombras com muito brilho. Ó, aqui, 1970. 1980, nós temos como ícone a Madonna, com aquelas maquiagens coloridas, laços coloridos no cabelo, roupa colorida, batom pink combinando com a roupa. Lembra daquele batom pink fúcsia que ele laminava no lábio? Vem dessa época de 1980. 1990 resgatou-se a make nada. Então a década de 90 foi a época da make nada. Depois, em 2000, aí tem o século 21. Então isso aqui que eu mostrei pra vocês é do século 20. Aí no século 21 resgatou-se o que aconteceu lá na época de Madonna. Então começou a se reviver os séculos, né? Ou as décadas. Então começou-se a se reviver as cores. Então lá em 2000 voltou as sombras metálicas. Lembra das sombras 3D? Então em 2000 veio as sombras 3D. 2010 voltou o cut, o tal do cut crease, e aí ele voltou adaptado, com côncavo marcado, porém mais esfumadinho ali na pálpebra. E delineado gatinho, olho tudo, olho preto, boca preta. Também tem lá em 1920 essa questão da boquinha, lembra da boquinha de coração? Que tá aqui, ó, um pouquinho antes. Então percebe que é a repetição aqui, ó, 1920, que é a repetição do milênio, do século passado, que daí voltou. Quem assistiu aquela série? Enfim, que eram as melindrosas, a roupa de franjinha, batom de coraçãozinho, o olho bem escuro. Então o olho tudo, boca tudo vem da década de 20, já se fazia lá e foi resgatado em 2010. E agora, 2020, nós estamos revivendo, eu acho que a maior mistura de tendências dos séculos, dos milênios. Ai, gente, tem muita coisa ainda para passar para vocês, mas eu vou dar uma resumida porque tá acabando 1 minuto e 52, algumas curiosidades. Alguns produtos, 3 produtos que já existiam na antiguidade, que existem até hoje. O mais antigo são as sombras, que eles são relatados a mais de 3.000 anos antes de Cristo, como eu disse para vocês, da época dos Nephilims, que quando os anjos se apaixonaram pelas mulheres. O rouge, que é o blush, né? Ele foi encontrado em Atenas no século 5 antes de Cristo. Então, há 500